Saudar a todos com a paz do Senhor. Saudar a todos com a paz do Senhor. Amém, né? Estamos felizes nesta noite, com esta grande bênção que o Senhor tem nos dado. Esta oportunidade maravilhosa de nós podermos estar aqui mais uma vez, diante da presença do nosso Deus, e diante da bendita e santa palavra de Deus, que é muito maravilhosa para a minha, para a tua e para nossas vidas. Eu creio que cada um de nós estamos aqui para ouvir o que Deus tem para o meu, para o teu e para os nossos corações. Nós estamos nesta grande corrente de oração durante esse mês que nós estamos. E não teve como eu fugir do tema da oração em que Deus colocou no meu coração para me compartilhar com a igreja. Então eu gostaria de ler 2 versículos da palavra de Deus que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5 e o versículo de número 12. Atos capítulo 12, versículo 5 e o versículo de número 12. Aleluia! Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, Ele é tudo para mim e para você. Nos diz assim a palavra de Deus: Pedro, porém, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Versículo 12. E considerando ele isto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Podeis estar assentados. Eu louvo a Deus porque até aqui Ele tem ouvido as nossas orações. Ele tem ouvido a minha oração, não porque eu sou melhor, não porque eu sou boazinha, mas melhor é Deus em nossa vida, e Ele tem se compadecido de nós. E quando nós temos clamado a Ele, Ele tem nos ouvido. Antes de entrar na palavra de Deus, eu já quero dar um testemunho que Deus fez hoje. Quando foi ontem, o horário que eu saí para vir aqui para a oração, quando eu afastei o Fusca para vir para cá, minha sobrinha foi lá e disse assim: ô tia, o pai mandou falar para a senhora, se a senhora quiser visitar a tia ali de no Nardelli amanhã, ele vai lá e está convidando a senhora. Eu disse: amanhã de manhã eu dou resposta se eu vou ou não. Irmãos, eu vim para a oração, voltei para casa, fiz oração de novo e deitei. Deitei, fiz um sono. Quando eu acordei, era 1h e tanto da manhã. Pensa numa dor de estômago e na barriga. As duas juntos começou a me dar fadiga e aquela dor insuportável que eu disse assim, comigo mesmo, eu vou ter que ligar para minha sobrinha e dizer ela, vem me levar para o hospital porque eu não estou aguentando mais. Mas eu assentei na beira da cama e fiz uma oração e eu fui ficando melhor. Deitei de novo e dormi. Aí acordei, já era a hora de levantar, né? Aí eu disse assim comigo, vou dar a resposta, sim, eu vou visitar minha irmã, porque ela não está bem de saúde. Aí, queridos, eu arrumei, quando foi 8h30, nós fomos para lá, para a casa da minha irmã. Chegando lá, meu sobrinho diz assim, tia, eu não sei mais o que fazer com a mãe, é somente oração. Irmãos, por causa do AVC, veio ter um problema na garganta e ela não está conseguindo comer. Somente água
e o alimento batido para que ela possa engolir algum pouquinho. Qualquer coisa que ela vai tomar, começa a afogar, ela fica fadigada, toca de colocar o aparelho rápido no ouvido, ou seja, no nariz, e fazer aquela inalação para que ela volte a respirar normal. E a minha irmã estava naquela situação, eu disse, ah, meu Deus. Aí ele levantou ela e levou lá na área. Aí ela falou assim, eu não entendo o que ela fala, né, por causa do problema. Ela falou assim que era para fazer uma oração por ela. Aí ele falou, tia, a mãe está mandando a senhora orar por ela. Aí a dor voltou em mim, irmãos. Voltou a dor de estômago e a dor na barriga junto. Eu disse, meu Deus, e agora? O que eu faço? Aí eu disse para a irmã Isaura e a Júlia que estava lá, vamos fazer uma oração. Irmãos, o nosso Deus, Ele é fiel, mas Ele nos prova também, né, pastor? Como Deus nos prova, irmãos. Eu li um salmo e falei, então vamos orar. Aí minha irmã começou a chorar, né? Eu disse, ah, meu Deus, eu não posso chorar agora. Eu tenho que orar e repreender esta enfermidade. Irmãos, coloquei a mão na garganta da minha irmã e fiz aquela oração. Alamachere, clei, alamai, aleluia. Como Deus é maravilhoso. Oh, glória a Deus, aleluia. Minha irmã foi ficando melhor. Quando foi na hora do almoço, meu sobrinho fez polenta. Levou para ela comeu aquele tanto. Não teve problema, irmã. Glória a Deus. Quando foi 3 horas, meu cunhado fez o café e ela come umas rosquinhas que ele moia lá e dá para ela. Ela comeu 4, sem ter problema. Eu disse, Deus é fiel, aleluia. Ele ouve as nossas orações. Querido, e a dor também de mim foi embora. Até agora não senti mais nada. Eu voltei regozijando o nome do Senhor e adorando a Ele, porque Ele é maravilhoso. E quando nós olhamos aqui para a palavra de Deus, nós encontramos aqui a oração do povo de Deus em favor de um homem, em que agora, por causa da palavra de Deus, por causa de estar anunciando com toda a autoridade, com todo o poder, a palavra de Deus, levou ele na prisão. E estando lá na prisão, a palavra de Deus nos diz, acorrentado suas mãos, acorrentado seus pés, os guarda do lado direito, do lado esquerdo, as prisões toda fechada com segurança, para que ninguém viesse fazer alguma coisa para o homem de Deus. Mas a palavra de Deus nos diz assim, ele era guardado na prisão, mas a igreja que somos nós, fazia contínua oração por ele a Deus. Pedro estava lá seguro pelos guardas material, mas também ele estava assegurado pela glória de Deus, através da oração da igreja. Amém? Agora, quando nós olhamos para o versículo de número 12, esta oração estava sendo feita na casa de uma irmã Maria. A Bíblia diz que os crentes se reuniram lá e disseram assim, Pedro está lá na prisão, então nós vamos fazer um clamor para ele. Nós vamos orar por Pedro. Nós vamos clamar ao Senhor por ele. Quem sabe Deus enviará o seu anjo e vai libertar Pedro da prisão. Queridos, olha só o poder da oração. A oração em primeiro lugar desse texto. A oração unido.
pastor convocou a igreja para esta grande campanha de oração durante esse mês em que nós estamos vendo a unidade da igreja. Nós estamos vendo a união da igreja. E a palavra de Deus diz no Salmo 133 e o versículo de número 1: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Quando nós estamos em união, a nossa oração ela sobe unida ao coração de Deus. Ela sobe com fervor ao trono da glória de Deus, aleluia. E Deus de lá, com seus ouvidos atentos para nos ouvir, porque a palavra de Deus nos diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados, mas estão atentos para ouvir a minha, para ouvir a tua, para ouvir as nossas orações. Então, unidos, meus queridos, aleluia, aqui de mão dada, nós temos orado e Deus tem feito coisas maravilhosas. Talvez você poderá fazer uma pergunta e eu vou te responder. Mas eu não estou vendo e também não estou ouvindo algo sobre esse trabalho que já é dia 11 de fevereiro. Eu quero dizer que eu já tenho ouvido o que Deus está fazendo nesse trabalho de oração. O que Deus está realizando nas vidas. As pessoas estão interessadas em vir para a igreja e aceitar a Jesus como Salvador. É o alvo da oração, aleluia. É o poder da oração. Quando nós oramos unido, igreja, os irmãos estavam lá na casa desta mulher. Oh, que mulher abençoada! Ela abriu a porta da sua casa para que os irmãos se reunissem e orassem para Pedro. Que bom se as nossas casas hoje fosse desta maneira, nós pudéssemos acolher o povo de Deus para fazer uma corrente, uma campanha de oração dentro da nossa casa. Mas hoje, infelizmente, quanta casa de crente tem sido invadida pelas novelas, tem sido invadida pelos filmes pornográficos, tem sido invadido por aquele BBB que tem passado, e muitos crentes têm estado com os seus olhos fitos nestas coisas, os seus ouvidos atentos naquelas palavras, em vez das nossas casas estar abertas para reunir, para orarmos a Deus, para clamarmos ao Senhor pela vida da cidade, pela vida da sociedade, pela vida da igreja, pela vida dos irmãos, pela vida daqueles que estão nas calçadas pedindo uma ajuda. Ah, meus amados e queridos irmãos, o tempo é tão oportuno, o tempo é tão propício que Deus está nos dando, que nós não podemos perder esta oportunidade. Pedro estava lá, guardado na prisão, os guardas de um lado direito, do lado esquerdo, vigiando Pedro noite e dia, para que nada viesse a acontecer com aquele homem. Mas olha só o efeito da oração. Enquanto na casa de Maria orava, o Senhor enviou um anjo lá, oh aleluia, e tocou em Pedro e disse para ele: levanta-te. Pedro estava tranquilo lá na prisão. A Bíblia diz que ele estava dormindo, e o anjo chegou lá e disse: levanta, aleluia. E ele levantou, sem saber o que estava acontecendo. Quantas das vezes estamos nós dormindo e tem um homem, uma mulher de Deus orando em nossos favores? Quantas das vezes, meus amados e queridos irmãos, estamos passando por necessidade, enfermidades, problema na nossa vida,
problema na nossa família, mas tem alguém orando em nosso favor. Tem alguém clamando a Deus por nós. Tem alguém de joelho clamando pela nossa vida. Tem alguém pedindo a Deus que nos ajuda, que nos cura, que nos liberte, que nos resolva os nossos problemas e que nos dá força. Tem alguém em constante oração, orando por nós. E muitas das vezes nós temos esquecido disso. Nós temos esquecido disso. Mas Pedro, levantando, sem saber o que estava acontecendo, mas o anjo disse para ele que o acompanhasse, e a palavra de Deus diz que ele acompanhou, e as portas das prisões foram abertas, e eles saíram dali, chegaram em outra porta principal, ou da onde Pedro estava, elas se abriram. Aí ele pôde ver e sentir que verdadeiramente era a mão do Senhor que estava com ele, que era o anjo de Deus que estava na vida dele. Quantas das vezes nós não temos percebido que Deus está trabalhando na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, para dar a bênção, para dar a vitória, para dar a cura e a libertação. É através da oração unido. Quando os 120 irmãos estavam no cenáculo orando, a Bíblia diz no capítulo 2 deste mesmo livro de Atos, e todos estavam reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu, como um vento impetuoso e veemente, que encheu toda a casa em que eles estavam assentados. Alguém fez uma pergunta para a gente, e eu já respondi: vocês oram só de pé ou de joelho? Eu disse: nós oramos de joelho, nós oramos de pé, nós oramos assentado, e quantas das vezes não podemos nem assentar, nós oramos deitado, e Deus tem ouvido a nossa oração. Aí essa pessoa olhou e disse: ah, é? Mas na minha igreja não. Nós temos que orar só de joelho, porque diz que é só de joelho que Deus ouve a oração. Eu disse: minha amada, você está muito enganada. Você sabia a situação em que Jonas estava no ventre daquele peixe? Se era sentado, se era deitado, se era de joelho. E no capítulo 3 do seu livro diz que ele clamou ao Senhor, e o Senhor ouviu a sua oração. Aleluia! Não importa a maneira em que nós a encontramos, importa é o momento, é a hora em que nós estamos conectados com Deus, ligados ao trono de Deus em oração, lavando a nossa roupa na beira da pia, mexendo a panela lá no fogão. Nós estamos falando com Deus, e Ele está ouvindo o nosso clamor. Aleluia! 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 Ele está ouvindo a nossa oração. Capítulo 2 de Atos, e o versículo 42, diz que os discípulos oravam em oração, porque eles estavam unidos em comunhão. Pedro e João, no capítulo 3 deste mesmo livro, diz que eles subiam para o templo, a hora nona da oração. Lá estava aquele coxo assentado, pedindo uma esmola, mas eles estavam cheios da glória, cheios da unção, cheios do poder de Deus nas suas vidas. E disse para ele: olha para nós. Ele olhando, esperando receber uma moeda, receber uma esmola, mas eles tinham uma palavra de autoridade.
Esta palavra é que tem que sair da minha e da tua boca para milhares de pessoas que estão morrendo, partindo para a eternidade, sem ter Deus e sem ter salvação. Esta palavra tem que sair da nossa boca para dizer para o homem, para a mulher, que precisam ouvir uma palavra de Deus de nós. Levanta-te e anda em nome do Senhor Jesus. Nós não temos para você, paralítico, o ouro. Nós não temos também prata para te entregar, não. Mas nós temos Jesus de Nazaré. Levanta, aleluia. Igreja, é o que tem que acontecer na minha e na tua vida. Ter esta palavra de autoridade para nós dizer a milhões e milhares de pessoas que nos arrodeiam, para levantar e andar e glorificar o nome de Deus. Amém? Outra pergunta alguém fizeram para a gente e imediatamente eu respondo. Vocês oram em alta voz ou em voz baixa? Eu disse, a palavra de Deus diz em Jeremias capítulo 33 e versículo 3: clama a mim e responder-te-ei. Se você olhar no dicionário, você vai ver que a palavra clama quer dizer assim, gritar. Mas Deus, ele não é surdo. Eu disse não, mas ele está atento nos ouvir ao mover dos nossos lábios também. Aí esta irmã falou assim: como ele ouviu a oração de Ana no capítulo 1 do livro de Samuel, a Bíblia diz que ela só movia os seus lábios, orando ao Senhor, pedindo um filho, em que Eli chegou a ela e disse: você está bêbada, você está embriagada, aparta de você este vinho. Não é assim? Deus ouviu a sua oração, somente mover dos lábios. Muitas das vezes temos que fazer isso. Caminhando pela rua, nós estamos movendo nossos lábios. Alguém poderá chamar-nos de doida, de louca, mas nós não estamos, não. Estamos em perfeito juízo. Estamos falando com Deus para nos guardar, para nos proteger, para nos amparar, para nos dar a bênção e a vitória e nos conduzir até o lugar em que nós estamos caminhando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aquelas orações subiram até o coração de Deus. E eu quero dizer para a igreja nesta noite, que a minha e a tua oração também, ela está chegando ao coração de Deus. Ficamos-nos de pé. Aleluia. Nós vamos ter ainda 15 minutos de oração, né, pastor? Aleluia, que estamos nesta corrente de oração. Não saia. Busque ao Senhor aquilo em que você está precisando. É uma cura, Ele vai te curar. É um milagre para a tua casa, Ele vai te entregar em nome de Jesus. Amém? Eu quero agradecer esta oportunidade, pedir a oração da igreja por mim. Eu preciso da oração da igreja, em nome de Jesus, para continuar avante, glorificando, exaltando o nome de Deus. Maravilhoso Deus, maravilhoso Pai, eu te louvo, te agradeço por este momento maravilhoso de poder estar aqui nesse altar, falando a tua santa palavra. Me ajuda, me dê força, me dê ânimo, me capacita, me orienta e me ajuda, Senhor. Sê com a tua igreja, com teu povo, em